Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, verso de número 57. Mateus, capítulo 26, verso de número 57. Hoje nós vamos ler dos versos 57 ao 68. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos orar e em seguida farei a leitura do texto. Mateus 26, 57. Vamos orar antes, irmãos. Bondoso Deus, nosso Pai, no culto que ao Senhor prestamos neste momento, temos este ato tão importante de edificação, onde realizamos a leitura da Tua Palavra e ouvimos a Tua voz também por meio da pregação da mesma. Sabemos que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer, quiçá compreender, discernir a Tua Palavra. Por isso rogamos ao Senhor que sejamos iluminados pelo Deus Espírito Santo, que a nossa mente seja aberta, o nosso coração preparado, de tal sorte que ouçamos a Tua voz com alegria, com fé e com a santa disposição de sermos transformados pelo Senhor. Não nos deixe, ó Deus, à mercê de nós mesmos. Pelo contrário, tenha misericórdia e nos assista em Cristo Jesus. Toma-me também nas Tuas mãos, Senhor, e dirige-me para que com fidelidade leia, explique e aplique a Tua Palavra para o louvor da Tua glória, para o bem da Tua igreja da qual fazemos parte e para a salvação dos perdidos. Assim oramos em Cristo com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Vamos então, irmãos, à leitura do texto bíblico, Mateus capítulo 26, verso de número 57, que diz assim: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada responde aos que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Amém. Meus irmãos, o fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, nos dá um vislumbre daquilo que o Senhor é. Não em todos os seus atributos, logicamente, nem também em sua perfeição,
Mas um dos atributos que queria aludir neste início é exatamente o atributo da justiça. Deus é perfeitamente justo e age sempre com justiça. Mas ao contrário do Senhor, particularmente por conta da queda, não se dá assim conosco. Basta um olhar simples ao nosso redor e para a nossa vida que já veremos isto assinalado. Por exemplo, quantas vezes nós não julgamos algo de modo injusto, apenas pelo que vemos ou pelo que ouvimos, e parcialmente agimos e depois descobrimos que não era bem assim. Para nós fica a vergonha, por vezes a dor, mas para aquele que foi julgado injustamente, como retratar-nos? Isso se dá na sua casa, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Isso pode se dar no seu ambiente de trabalho, aqui na igreja também. Aqui também. Isso pode se dar entre aqueles que são novos na fé, aqueles, digamos, medianos, e até entre os mais maduros e alguns que até exercem funções na igreja. O fato é que todos nós esperamos por justiça. E é interessante observar que quando nós lemos o evangelho que escreveu Mateus, estas coisas elas se sobressaem. Por exemplo, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Quando o Senhor Jesus Cristo, irmãos, está proferindo ali as bem-aventuranças no início do sermão conhecido como Sermão do Monte, uma das bem-aventuranças, que está no verso de número 6, alude exatamente a isso, ao fato de que, como servos do Senhor, nós precisamos ter, olha o que ele diz, fome e sede de quê? Justiça. Observe bem que Deus não está falando de justiçamento, mas Ele está falando daquele desejo que nos é comum, por entender que somos pecadores e carentes da graça de Deus, e da justiça que não está em nós, mas nele, o próprio Deus. Então, se nos vemos assim aterrados por contemplar a injustiça, o que dizer quando olhamos para o nosso Redentor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sendo injustiçado? Qual deveria ser a nossa atitude quando contemplamos o Rei da Glória, Deus Todo-Poderoso, perfeito, santo, 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 que jamais cometeu qualquer transgressão, sendo julgado de modo injusto? E tudo isso aconteceu para que nós, os injustos, fôssemos salvos pelo único justo, que se submeteu a esta humilhação para nos salvar dos nossos pecados. Eu queria que você olhasse para esse texto hoje e visse que esse julgamento opressor sofrido pelo Rei Jesus perante o Sinédrio revela a total injustiça sofrida pelo nosso Senhor Jesus Cristo por conta dos nossos pecados. Quando você lê esse texto, você tem que entender que o que está acontecendo aqui com o Senhor Jesus Cristo não foi por conta do que Ele fez, não foi por conta da transgressão dele, porque Ele não transgrediu, mas por conta do meu pecado, e por conta disso, Ele submeteu, em primeiro lugar, a um juízo feito pelos injustos, a uma sentença sem provas, e a uma recusa deliberada em reconhecer a verdade dos fatos. Injustamente Jesus sofreu. Vamos ver primeiramente, irmãos, esse juízo feito, realizado pelos injustos. Quando nós lemos o verso 57, é dito que os que prenderam Jesus o levaram
à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. É importante que você, ao ler esta porção aqui, contemple algumas coisas que vão esclarecer esse contexto do julgamento do Senhor Jesus Cristo. De modo mais amplo, você tem que entender que Cristo passou pelo juízo em duas instâncias. Ele sofreu um juízo eclesiástico, através dos líderes religiosos, e ele sofreu um juízo civil, através dos líderes civis. No caso aqui, Pôncio Pilatos, Herodes. Essa primeira instância aqui relatada está mostrando exatamente este julgamento no âmbito eclesiástico, portanto, feito pelas autoridades religiosas. Só que Mateus suprime aqui, logicamente, propositadamente, uma das sessões que ocorrem, porque são 3. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, aí em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 18. Então, quando o Senhor Jesus Cristo foi preso, ele não foi levado diretamente, segundo relatou João, para Caifás, mas sim para Anás, que era sogro de Caifás, que tinha a liderança religiosa na época, mas que perdeu. Então o seu genro assumiu, mas ele tinha ainda autoridade entre os religiosos, razão pela qual o primeiro lugar para onde Cristo foi, portanto a primeira instância do seu juízo, foi perante Anás. Veja comigo o verso 12 do capítulo 18. Assim, a escolta, o comandante e os guardas judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, como sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Agora veja o verso de número 19. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua, o quê? Doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Jesus está aqui confrontando nessa primeira instância. Por que eu estou sendo aqui maltratado, julgado justamente se eu falei a verdade? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo quê? Sacerdote. Então essa aqui é a primeira vez nessa instância eclesiástica que Jesus está sendo o quê? Julgado e condenado e maltratado. Mas aí a segunda instância é exatamente a que Mateus nos relata. Mateus relata a segunda e a terceira instância. A terceira está no capítulo 27, verso número 1 e 2. Como você observa, a romper do dia, todos os principais sacerdotes, os anciãos do povo, entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando levaram e entregaram ao governador, o quê? Pilatos. Por que estou referindo-se a isso? Porque todo este ocorrido se deu à noite, entre o momento da prisão do Senhor Jesus Cristo e esta madrugada aqui referidas no verso de número 1 e 2 do capítulo 27, mostra que foi ali algumas horas em que o Senhor Jesus Cristo esteve na mão desses seus detratores, levado de um lado para o outro, manietado, para ser julgado. Isto já revela o ardil destes injustos, porque o juízo não foi à plena luz do dia, mas às ocultas, algo que eles já vinham tramando há muito tempo, e que buscavam apenas a ocasião para realizar, mas o intento já estava posto
no coração. Então, Mateus, no verso 57 do capítulo 26, diz: e os que prenderam levaram Jesus à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. E aqui está a segunda coisa: além de ser à noite, já havia uma preparação. Não era costume destes homens se reunir nesta ocasião. A pergunta é: por que eles estavam lá? Qual era a razão? Não era uma festa? Não havia nenhuma celebração? Mas porque eles já estavam de comum acordo, decididos a fazer isso com Jesus. Os injustos julgando o justo. Você já pensou nisso? É interessante, irmãos, que quando nós olhamos toda esta preparação destes homens malignos, notamos que isto não era de agora e Cristo estava ciente disso. Por favor, volte sua Bíblia para o capítulo 26. Por favor, veja comigo. Capítulo 26, verso 17. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, como certo homem, diz ele, o mestre manda dizer, o meu tempo está o quê? Próximo. Ó, Cristo já sabia, eu vou passar por isso, o justo pelos injustos. Agora no Getsemane, por favor, capítulo 26 ainda, verso 45. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem, agora observe bem esse detalhe, está sendo entregue nas mãos de santos. É assim que está aí? Não. Ele está sendo entregue nas mãos de pecadores. Meus queridos irmãos, a primeira injustiça que nós vemos aqui é alguém que está carente de graça, que não tem qualquer condição de julgar absolutamente nada acerca do Senhor, sendo posto nesta condição e assumindo para si esta prerrogativa de ser o juiz sobre o supremo juiz. Você consegue perceber aqui a inversão? Você consegue notar o que está acontecendo aqui? A dimensão disso? A humilhação que é para o Senhor Jesus Cristo se colocar debaixo dessas autoridades corruptas, mentirosas, ardilosas, demoníacas, e se submeter a este juízo. Consegue perceber a dimensão disso? Meus irmãos, em uma escala infinitamente maior, nós mesmos nos colocamos muitas vezes nessa condição, quando julgamos estar com a razão, que alguém vem e nos julga. Não é assim? A ponto de dizermos: que autoridade você tem para falar a meu respeito acerca disso? Qual a autoridade que você tem? E nos arvoramos de termos esse poder. Mas parece que a nossa indignação não passa muito perto, quando pensamos na pessoa santa e bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois a primeira coisa que este juízo mostra é que alguém justo está sendo julgado por injustos. Mas o texto nos coloca diante de uma outra coisa que revela este juiz injusto, que é alguém ser julgado e sentenciado sem provas. Já pensou isso? Você não fez nada, não tem ninguém que diga absolutamente nada, e você é condenado. Então imagine Davi, eu dizer, exemplo, tá, meu filho? Que você roubou
E eu saio por aí dizendo, ó, Davi roubou, ele me roubou. E na hora de provar no tribunal, eu disse, roubou. Não, não tem um roubo. Mas você viu, eu não vi. Mas ele roubou. Como que eu vou provar isso? Isso já seria injusto. Mas imagine acusar o Senhor de pecado. Mas foi isso que fizeram. E tentaram de muitos modos. Primeiro modo, veja comigo, por favor, mais uma vez, verso de número 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio, agora observe bem, ó, procuravam algum testemunho falso contra Jesus. Meus irmãos, eles não estavam procurando a verdade, porque a verdade era contrária ao que eles queriam. O que é que eles queriam? O que era falso. Então eles estavam em busca da mentira. Eu quero uma mentira para provar o que eu estou dizendo a respeito dele. Não quero verdade, não, eu quero a mentira. Então isso já mostra a disposição do coração desses homens. Eles não eram pela verdade, eles queriam o quê? A mentira. Então eles estavam procurando um testemunho falso contra Jesus. Agora observe bem que Mateus revela a motivação disso. Por que eles estavam procurando uma mentira para acusar o Senhor Jesus Cristo? O verso de número 59 diz, a fim de o condenarem o quê? Uma vez nós recebemos aqui a morte, no seminário, o reverendo Hermsten Maia, um amigo nosso, né, comum, e a gente conversava sobre um assunto eclesiástico, e ele disse uma frase para mim que me marcou profundamente, e quando eu estava preparando esse sermão aqui, me veio à memória. Ele disse que tem determinadas pessoas que elas já sabem o que elas querem fazer, elas só procuram agora o motivo, a desculpa. Já disse para você? Você já está sentenciado, ela só quer agora alguma coisa, não precisa ser verdade, para lhe condenar. Nos dias de hoje, tem um termo moderno, sabe qual é? Narrativa. Não importa, já está sentenciado. Jesus já estava sentenciado, irmãos. Eles só estavam procurando a narrativa para encaixar com o desejo deles. Tanto é, observe bem, que eles procuravam e não acharam. Verso número 60. Acharam alguma coisa? Não, pegaram lá a ficha corrida de Cristo, desculpe a analogia, bateram lá de frente a frente. O que foi que esse homem fez de errado? Não fez nada. Ele só fez coisa boa. Ele curou pessoas, ele multiplicou pães, ele salvou quem estava se afogando, ele salvou pessoas que estavam endemoniadas, só fez coisa boa. O que é que tem de ruim? Não sei. Invente uma coisa. Aí apareceram, e Mateus diz, tá? Apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas, verso 60, afinal, compareceram duas afirmando. Agora você vê uma outra estratégia. A primeira era inventar uma mentira, a segunda era distorcer a verdade. Jesus Cristo afirmou isto? Em certo sentido, sim. Foi o que ele afirmou: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Aí o sumo sacerdote se agigantou, né? Pronto, achamos aqui. E levantando-se o sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes aos que depõem contra ti? Só que eles estavam distorcendo a verdade, porque Jesus Cristo não estava falando da destruição do templo, ele estava falando da sua própria carne, do fato de que ele iria morrer, e ao 3º dia o quê? Então eles distorceram a verdade. Segunda forma de acusar alguém: primeiro inventa a mentira, depois o quê? Distorce a verdade. Juiz injusto. Isso acontece. Às vezes a gente está se relacionando com alguém, vai ter uma conversa, surge um problema, e a pessoa diz algo, a outra interpreta do outro jeito, e usa aquilo como argumento contra ela, e a pessoa vai tentar se explicar.
Não, não foi isso que eu quis dizer. Não, não tem mais jeito, meu filho. Embora não tenha sido isso que você tenha querido dizer, mas foi isso que eu entendi, é o que vale. Michel Foucault agora nada de braçada, né? Você dá sentido à realidade. E fizeram com Jesus. Injustiça. Mentem e deturpam a verdade. Mas lembra que Cristo disse aos discípulos? Abra sua Bíblia aí, por favor. Ainda em Mateus capítulo 5. Nosso Cristo estava preparado, Ele é Deus, né? Mateus 5,11. Abriram? Leia na Bíblia para aprender o que é que vão fazer com você, se você quiser ter uma vida piedosa em Cristo. Vão mentir e vão deturpar o que você disse. Está preparado para isso? Olha o que Cristo disse nas bem-aventuranças, verso 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Agora leia o resto. E mentindo, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão bajulados, paparicados, dispensados, perseguidos. Mas o que é que a gente tem que fazer? Verso 12: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de... Pronto, não há nada novo debaixo do céu. Estão fazendo o que é próprio. Mentem, distorcem a verdade. Mas tem a terceira coisa que é feita. Por favor, veja comigo. Então não precisava falar, porque a profecia já atestava que ele estava falando a verdade. Porque estava acontecendo do jeito que ele estava dizendo. Como ovelha muda por entre os seus tosqueadores, ele não abriu o quê? A boca. Mas tem a terceira questão que é feita. Veja só, que reflete essa sentença antes de provas. Veja comigo. E o sumo sacerdote lhe disse, agora veja a cartada final do sumo sacerdote, interpondo o Senhor Jesus Cristo com um juramento. E o sumo sacerdote disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, em outras palavras, você não pode mentir. Que nos digas, se tu és o Cristo, o filho de quem? Volte lá para Mateus 16, porque isso aqui é muito importante. Deus está usando um ímpio para falar a verdade. E vai usar esta verdade contra aquele que é a própria verdade. Porque observe bem, que quando o Senhor Jesus Cristo estava com os discípulos, eles disseram assim, preste bem atenção, quem dizeis o povo que eu sou? Aí eles disseram, uns dizem que é João, outros dizem que é o quê? Elias, outro é um dos profetas, diz, mas vós, quem dizeis que eu sou? Aí, verso 16, respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o filho de quem? É a mesma afirmação no seu teor da que Caifás está fazendo. Só que sobre Pedro, Cristo diz, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está onde? Nos céus. Então, o que aconteceu com Pedro foi uma iluminação do Espírito naqueles que são salvos. Mas o que está acontecendo com Caifás aqui, ao dizer isto, proferir esta palavra em tom de questionamento, não é porque ele é um salvo, mas porque ele é um filho da serpente, um filho do diabo, e está fazendo aquilo que é próprio do diabo, pois em Mateus capítulo 4, o próprio Satanás usa a verdade contra Cristo. Vocês estão entendendo? Então eles mentem, deturpam a verdade e usam a verdade contra aquele que é a verdade.
Porque Cristo não podia mentir aqui, não é verdade? Ele é o Cristo? Sim. É o Filho de Deus? É. Mas olha a sabedoria do Senhor. Respondeu-lhe Jesus, verso 64, veja comigo. Tu disseste, entretanto eu vos declaro. Essa expressão tu disseste é a verdade. Você disse a verdade. Jesus está concordando com ele. Entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Agora observe bem, Cristo agora dá uma visão escatológica para Caifás. Ele está dizendo, olha Caifás, você está aqui diante de mim, eu sou o Filho de Deus, mas eu vou te falar uma coisa, vou fazer uma revelação para você. Você vai me ver, agora você está me vendo humilhado, mas você vai me ver exaltado, voltando para fazer com você o que você está fazendo comigo. Aqui não é vingança, tá? Eu vou voltar para julgar você. E quando ele diz isso, meus irmãos, o sumo sacerdote, numa atitude falsa, como lhe era próprio, rasga as vestes. Mas ali eu acho interessante um comentarista que diz assim que, na verdade, o que ele queria fazer não era rasgar as vestes, mas era dar um pulo de alegria, porque ele agora teve a prova que ele queria contra Jesus, quando ele afirma ser Deus, o que de fato ele era e é. Então o sumo sacerdote rasga as vestes, blasfemou. E aí vemos a terceira coisa que esse texto nos mostra: o juízo feito pelos injustos, a sentença antes da prova e a recusa deliberada em reconhecer o quê? A verdade. Vou dar um exemplo, tá? Às vezes você está em casa conversando com José. Isso é água, meu filho. Isso não é, pai. Isso é, meu filho. É água? Não, não é. Isso é, meu filho. Beba. Ele bebe. E aí, é água? Não, é água ou não é água? Por que você não quer assumir a verdade? Mas como ele, sou eu. Somos nós. Como foram estes? Nós estamos vendo a verdade dentro dos nossos olhos, patente acerca de Cristo Jesus. E negamos. Por quê? E a motivação está por trás disso. Porque pode não ser o desejo de morte, mas outro motivo qualquer, que nós não desejamos revelar, de tão feio, asqueroso e pecaminoso que é. Por isso que nós rejeitamos o quê? A verdade. Que coisa, não é? Agora, meus irmãos, por quê que Cristo passou por tudo isso? Por causa do meu pecado. Por causa do seu pecado. Ele foi julgado por injustos, ele foi sentenciado sem provas, e ele viu diante dos seus olhos a recusa deliberada da verdade. Que lições nós podemos tirar para nós, irmãos, disso? Eu creio que como crentes, e somos, é muito fácil a gente se colocar no papel de Cristo, e a gente sempre se julgar o injustiçado, não é? Oh meu Deus, por que fizeram isso comigo? Mas eu queria que você lesse esse texto e levasse uma lição preciosa para a sua casa, porque todos nós temos um pouco de Caifás. Todos nós, irmãos, somos tendenciosos a julgar pessoas injustamente. Todos nós somos tendenciosos a sentenciar pessoas
sem prova, não dando a ela, quiçá, a possibilidade de falar. E como é que a gente sabe disso? Basta ver o estado do nosso coração, e não precisa ir muito longe. A angústia que você fica, a dor, o desejo de não falar com, de não estar em, porque você já sentenciou no seu coração. Mas eu queria convidar você a fazer diferente. Diferente de Caifás. Porque você não é filho da ira. Você é filho de Deus. E basta o tempo que decorreu de viver como Caifás. Pare de ser injusto. Pare de julgar precipitadamente. Ouça o que Cristo falou também no Sermão do Monte, no capítulo de número 7. E aqui ele não está dizendo que eu não posso julgar, tá? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Foi assim que Cristo nos chamou, quando agimos dessa forma. Então você não foi chamado para ser Caifás, nem Anás, nem escriba. Você foi ser chamado para ser servo de Jesus. Então cuidado para não ser precipitado no juízo. Cuidado para não sentenciar sem provas. E para que não querer abafar a verdade. Mas a segunda coisa que eu queria que você entendesse, olhando agora para o texto na perspectiva redentiva, em Cristo, está no capítulo 53, e é a última aplicação que faço. Sabe por que Cristo fez tudo isso, passou por tudo isso? Verso 10. E agora temos diante dos nossos olhos a mesa do Senhor que prova isto. Diz assim, ó: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, Isaías 53, 10, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto. Olha, para ele foi o quê? Do penoso trabalho. Está vendo como foi penoso? Traído, julgado injustamente, maltratado. Meu irmão, deram um soco no nosso Senhor, cuspiram nele, é muita humilhação. Foi de fato o quê? Um penoso trabalho, mas graças a Deus, que ele ficará satisfeito. Meu servo, o justo, que foi julgado por injustos, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Você sabe por que Jesus estava passando por aquilo? Por mim e por você. E o que é que você vai fazer? Continuar pecando? Vivendo para si mesmo? Fazendo o que você acha mais reto? Caminho sábio é nos voltar para Jesus, em arrependimento e louvor a Ele, porque sendo Ele justo, se submeteu
a um tribunal injusto para salvar o seu povo dos seus pecados. Ame a Jesus, sirva a Jesus, pois somente Ele poderia fazer isso por nós. Que Deus te abençoe.